comigo a sua Bíblia. Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Eu tomei um susto quando o Espírito Santo me deu o título desta mensagem. Mas os irmãos me conhecem, sou muito zeloso com a palavra de Deus. E eu quero fazer tudo aquilo que Deus me mandou fazer nesta noite. Talvez vai tomar uns 10 minutinhos a mais do seu tempo. Mas a maioria dos irmãos não tiveram festa esse fim de semana. Eu celebrei um casamento ontem, ainda fui numa festa ainda. E quero entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração nestes últimos dias. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Diga comigo, para outro evangelho. Mais uma vez, para outro evangelho. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Diga comigo, evangelho de Cristo. Mais uma vez, evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu quero falar sobre a seguinte mensagem nesta noite: o cristianismo que ninguém quer. O cristianismo que ninguém quer. Toma seu assento, por favor. Um adolescente recebeu uma ordem de seu pai de guardar as entradas de sua propriedade. E este menino então, este rapaz, estava sentado bem à porteira daquela propriedade. E de repente chegou ali nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte. E o grande general, acompanhado de uma tropa de seus soldados, disse para aquele menino: abra esta porteira que eu quero passar. De repente o menino disse para o imperador: Senhor, eu tenho uma ordem de meu pai, e essa ordem precisa ser cumprida, que ninguém pode passar por esta propriedade. Irritado com aquela situação, o imperador, gritou para aquele menino: menino, quem está te ordenando é Napoleão Bonaparte. Quando aquele rapaz ouviu aquilo, levantou-se do seu lugar, passou as honras de um homem do império para o seu imperador e disse: com muito respeito, seu imperador, e com muita educação,
O Senhor vai querer que eu desobedeça ao meu pai? De repente, Napoleão, voltando para os seus generais, disse: me arrumem mais 1000 meninos como este, que junto com eles eu conquistarei o mundo. Virou-se para trás com seus generais e seguiu por outro caminho. Com esta introdução eu quero trazer para você o seguinte pensamento: nós servimos um general que é o general dos generais. Quantos podem dizer amém por isso? E este general já nos deu uma ordem sobre a terra a respeito do seu evangelho. Quantos podem dizer amém por isso? Só que tem muitas pessoas por aí querendo invadir este evangelho, querendo invadir os nossos caminhos, querendo poluir este evangelho que Jesus confiou nas nossas mãos. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, verso 29, que mais importa obedecer a Deus do que obedecer a quem? Aos homens. Mais importa para mim obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E baseado neste tema que o Senhor colocou no meu coração, e baseado neste texto que eu acabei de ler aos vossos ouvidos, e parar para te dizer que o que Paulo chamava a atenção dos Gálatas naqueles dias, está acontecendo à frente dos nossos olhos hoje. Pastor, mas onde? Eu quero que os irmãos, que a igreja me entenda com muita pureza na mente e no coração, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não venho aqui fazer crítica a ninguém, e os irmãos sabem que eu não faço desse tipo de coisa. Eu não venho aqui mencionar nome de ninguém, porque jamais fazeria isso, pois não posso faltar com a ética. Eu não venho aqui humilhar nem A, nem B, nem C. Eu venho diante desta igreja, diante destas câmeras, fazer uma denúncia a respeito do que eles estão fazendo por aí com o Evangelho de Cristo. E baseado nesta denúncia, eu quero preparar o seu coração, quero pedir ao Espírito Santo de Deus que venha preparar a sua vida, que nunca venha nenhum de vós que me ouvem nesta oportunidade, que nunca nenhum de vós venha dar ouvido a outro evangelho. Não deixe nenhuma pessoa, ainda que um anjo desça na sua frente para te pregar um outro evangelho, por favor, não seja corrompido por este outro evangelho. Evangelho, irmãos, as características deste evangelho eu vou falar mais adiante. Mas antes de eu falar dessas características que vocês conhecem, mas às vezes precisamos relembrar, precisamos reciclar a nossa mente, porque hoje nós vivemos debaixo de uma invasão da mídia, e se nós não prestarmos atenção, este outro evangelho vai invadir o nosso lar, vai invadir as nossas literaturas, vai invadir o nosso coração, e perigosamente pode invadir o nosso ministério, e perigosamente pode invadir a nossa vida espiritual. Porque este outro evangelho, ele vem com muita sutileza. Este outro evangelho, ele vem bem mansinho, ele tem uma tendência de facilitar as coisas, ele tem a tendência de colocar tudo muito bonito na sua frente, ele tem uma tendência de dizer que nada faz mal, que tudo é normal, ele tem a tendência de te apresentar algo muito fascinante, e eu digo para você, tome cuidado, tome cuidado. O evangelho que o nosso Jesus pregou, que nós consideramos e chamamos hoje de evangelho da graça de Deus. Este é o evangelho que nós estamos vivendo hoje.
E eu posso encontrar nas características ministeriais do nosso Senhor Jesus o que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Agora, quando Jesus anunciou este evangelho, que daqui a pouco nós vamos falar sobre algumas coisas, se fosse falar de tudo eu passaria a noite inteira aqui, mas nós precisamos ser objetivos, e eu quero encaixar essas características em apenas 3. Mas quando Jesus preparou aqueles 12 discípulos, começou a chamar aqueles homens imperfeitos, como eu e você. E Jesus separou aqueles 12 das mais diversas classes da sociedade, e ali Jesus preparou aqueles discípulos, e futuramente os transformara em seus apóstolos. E estes 12, tirando aquele que tinha o ministério da bolsa, que Judas nunca cuidou do seu ministério, Judas cuidava era da tesouraria, ele só se importava com dinheiro, e aí você conhece a história, mas mais à frente, Jesus apareceu para um homem chamado Saulo de Tarso, Atos dos Apóstolos capítulo 9, e este homem aqui, que outrora era perseguidor da igreja, e capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz que Saulo de Tarso respirava ameaças e morte contra a igreja, e é este homem que Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. Saulo saiu para perseguir a igreja, matar os crentes e encerrá-los na prisão, e Saulo foi transformado no meio do caminho em Paulo, e voltou um apóstolo, testemunha real do amor de Deus na terra. E este mesmo Paulo que escreve este maravilhoso texto aqui nesta carta, para nos alertar. Mas os outros 11, quando ouviam e viam com seus olhos o que Jesus fazia, os ensinamentos que Jesus deixava para aqueles que faziam parte daquela multidão, além desses ensinamentos, Jesus alertou-os e deixou revelado para eles. Você pode encontrar isso em Mateus capítulo 24. Eu gostaria que você abrisse aí, que eu vou te mostrar 3 coisinhas. Evangelho de Mateus capítulo 24. E Jesus alertou aqueles que seriam futuramente a coluna da sua igreja, como de fato são, que seriam aqueles apóstolos que iriam propagar este evangelho de Cristo para a terra, para os homens. E baseado neste último louvor que foi cantado, aqueles 12 impactaram gerações e continuaram impactando gerações, e o impacto deles foi tão grande, tão profundo, que chegou até a mim e até você. O evangelho só se tornou real na nossa vida porque um dia alguém assumiu um compromisso com Cristo durante o seu ministério terreno. E quem são esses? Aqueles 11, e completando 12, o apóstolo Paulo. Verso 5, Jesus está dizendo para os homens, para os seus discípulos, deixou revelado para nós, que haveria uma grande probabilidade de alguns homens distorcerem este evangelho. O que mais acontece hoje? Uns distorcem para o seu bel prazer, outros distorcem porque querem alcançar fama, outros distorcem porque querem ganhar muito dinheiro, outros distorcem por muitas e muitas outras razões. A minha questão aqui não é o porquê ele distorce. A minha denúncia aqui é quem está distorcendo o evangelho de Cristo na terra. E Jesus está falando, você pode olhar no verso 5, que Jesus faz a primeira alerta a respeito de quem? A respeito dos falsos cristos. Olha a primeira alerta que Jesus faz. Eu não sei se os irmãos já ouviram, e muitos eu creio que sim, vão lembrar do que eu vou falar aqui agora. Irmãos, como nas últimas décadas têm aparecido falsos cristos. E Jesus faz essa denúncia, que nos últimos dias da igreja na terra apareceria falsos cristos. E um dia desse para trás, alguns anos atrás, apareceu lá no Nordeste, um que dizia que era o Cristo. E se vestia como o Cristo, e deixou o cabelo crescer, e deixou a barba crescer. Eu não sei aonde eles tiram que Jesus era cabeludo e barbudo. E colocou uma cruz sobre as suas costas,
e começou a fazer peregrinações por vários estados da nossa nação, dizendo e anunciando que era o Cristo. E um dia eu vi a imagem deste homem, e eu pude observar uma coisa muito interessante na sua cruz. Lá na ponta dela tinha uma rodinha. Se a cruz do meu Jesus tivesse rodinha, este evangelho não me serviria. Se a cruz que Jesus carregou das ruas de Jerusalém até o Gólgota, a ponto de não suportar o peso dela, porque ali estava o Jesus homem, sofrendo as transgressões dos seus algozes. Se aquela cruz tivesse rodinha, Jesus não ia tropeçar e cair debaixo dela por causa da falta de força, por causa do peso daquele madeiro que estava sobre os seus ombros. E esse falso Cristo vem me carregar uma cruz com rodinhas. Isso é um alerta para os nossos dias. Jesus faz o segundo alerta, verso 11. Dá uma olhadinha o que Jesus está falando no verso 11, por favor. Grifa este versículo na sua Bíblia em nome de Jesus, para você ter cuidado com aquilo que você está ouvindo, para você ter cuidado com aquilo que você está praticando, para você cuidar da sua mente, do seu intelecto, que é trabalhado e que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito assim. E Jesus está falando a respeito que nos nossos dias, nos últimos dias da igreja na terra, nós seríamos invadidos por uma classe de pessoas que Jesus os chama de falsos profetas. Eu quero fazer uma denúncia aqui nesta noite. Pastor Hélio, mas falsos profetas? Eu não estou falando daquele irmãozinho que chega perto de você e diz assim: olha meu irmão, assim o Senhor teu Deus te diz, eis que te digo, e fala um monte de asneira. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles falsos profetas que estão distorcendo a palavra de Deus para enganar milhões e milhões de pessoas ao redor da terra. Pastor Hélio, mas tu é tão pequeno. Irmãos, toda coisa grande de Deus começa pelos pequenos. Quantos podem dizer amém por isso? E eu tenho certeza que existem muitos pequenos ao redor da terra hoje que estão denunciando estes falsos profetas, que estão enganando pessoas, enganando famílias, enganando nações, distorcendo a palavra dele. E Jesus nos faz este alerta: tome muito cuidado com o que você está alimentando todos os dias. Tome muito cuidado. Quem é que está influenciando a sua vida espiritual? Agora Jesus faz um último alerta, verso 12. Você vai ficar pasmo em ouvir o que eu vou te falar aqui agora. Jesus faz um alerta nos últimos dias da igreja a respeito dos falsos crentes. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo no verso 12, que naqueles dias, ou seja, nos nossos dias, que o amor de muitos o quê? Igreja? Que o amor de muitos o quê? Mas como que o amor das pessoas vão esfriar se eles nunca experimentaram deste amor que Jesus está falando? A Bíblia, Jesus está falando de alguém dentro da sua igreja. Eu não consigo compreender uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, uma pessoa que teve seus pecados perdoados, uma pessoa que fora curada milagrosamente pelo poder de Jesus, uma pessoa que teve a sua vida transformada pelo poder do sangue remidor de Jesus que foi derramado na cruz. Eu não consigo compreender uma pessoa dessa que se afasta dos caminhos do Senhor Jesus. Esse alerta é para a igreja. Que você, meu irmão, preste atenção no que eu quero falar para você. Os nossos dias são terríveis. E Paulo diz assim, olha, que os nossos dias são dias maus. E Jesus diz aqui na continuação do sermão aqui dos últimos dias, que se ele não abreviasse os dias, irmãos, ai de nós. Você já percebeu que nós deitamos e levantamos numa velocidade incrível?
Eu fiz 30 anos alguns dias atrás. Vou fazer 35 semana que vem. A coisa passou rápido demais, sabe por quê, irmãos? Jesus está remindo o tempo, sabe para quê? Para que o nosso sofrimento seja abreviado, para que nós possamos, intactos pelo Espírito Santo de Deus, ouvir o soar da última trombeta, intactos, para que nós não possamos sofrer a corrupção espiritual que este mundo está experimentando nos nossos dias, e para que quando o anjo soar a última trombeta, nós possamos ouvir e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, que nós estamos prontos para subir para a glória. Quantos podem levantar a mão e glorificar a Deus nesta noite? Você tem que tomar cuidado com este outro evangelho. Tem muitos crentes, e Jesus chama-os de falsos crentes, que estão abandonando a jornada, que estão negando a Cristo. Jesus disse assim: aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno de entrar no meu reino. Não é o pastor Hélio que está falando, não é o pastor Emerson que está falando, é Jesus que está falando. Gostaria de lhe fazer uma confissão nesta noite. E eu tenho certeza que você vai entender essa minha. Foi o que eu entendi nesta tarde. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Quem tem tido uma experiência com alguém assim nos últimos dias? Das pessoas te procurar, das pessoas pararem para te ouvir. Irmãos, há um tempo atrás, eu lembro quando eu era criancinha, 5, 6, 7 anos, nós saímos na rua e jogavam pedra nos crentes. Quebravam o telhado da igreja, xingavam o pastor na rua, jogavam pedra na porta da igreja, quebravam as vidraças da igreja. Sabe por quê? Porque o crente não era bem-vindo na terra. Mas hoje a sociedade reconhece que a igreja que não prega outro evangelho, mas que prega o evangelho de Cristo na terra, ela é a representante do Senhor Jesus na terra. A sociedade reconhece isso. Eu não sei se você ouviu, eu vou ter que fazer uma outra denúncia aqui nesta noite. Quem quer ouvir essa outra denúncia? Eu não vou falar porque você já ouviu. Você deve ter ouvido na 650 que há uma guerra de uma outra igreja por aí, chamando as pessoas de volta à comunhão. E que o nosso Papa, o nosso primeiro Papa, Pedro, isso é outro evangelho. Prova para mim na Bíblia que Pedro foi em Roma. Prova para mim na Bíblia que Pedro foi Papa. Prova para mim na Bíblia que Pedro é a pedra. Irmãos, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 18, aponta o dedo para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra. Vai no original para você ver o que Jesus está falando. Jesus está chamando Pedro de fagulha, de pedrinha. E de repente Jesus aponta para ele e diz: Pedro, sobre esta pedra, a pedra angular que Pedro mais tarde chama, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é outro evangelho. Podem ligar lá e falar que isso é outro evangelho. As pessoas estão sedentas pelo evangelho, mas estão cansadas, sedentas de um lado e cansadas de um outro, de ouvir um outro evangelho que não produz fruto nem na vida de quem prega e nem na vida de quem ouve. É dura essa palavra, mas foi o que Deus me falou nesta noite. Este outro evangelho que não produz frutos na vida de quem fala e muito menos na vida de quem está ouvindo. Sabe onde está o poder do evangelho de Cristo, igreja do Senhor Jesus? É que eu estou pregando a palavra dele aqui. Enquanto eu estou pregando, a responsabilidade é minha. Agora, depois que você passou e ouviu esta mensagem, o Espírito de Deus entra em ação e começa a trabalhar. Aí você vai para casa mastigando aquilo que você ouviu. E muitos sonham, e muitos me ligam no outro: pastor, eu entendi que o pastor só pregou para mim. Não é que eu preguei para você, é que o Espírito Santo pegou a mensagem que saiu aqui da tribuna e aplicou e edificou na sua vida. Irmãos, este é o evangelho de Cristo. Vidas transformadas sobre a terra.
A carta aos Gálatas nos traz um alerta para a igreja. Agora prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Paulo está trazendo para nós um alerta sobre a insegurança dos crentes na Galácia. E ela é citada na seguinte palavra: maravilho-me de que, tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está falando aqui? Irmãos, eu estou assustado. Irmãos, eu estou pasmo. Por que, Paulo? Porque ontem o irmão Chiquinho estava aqui glorificando a Deus comigo, e hoje ele já ouviu o outro lá, que é da circuncisão, e agora ele está no outro lado, ele é do outro evangelho. Às vezes o pastor Hélio fica maravilhado de pessoas que gastam tempo no telefone conversando com profetas, ao invés de ouvir um conselho pastoral a respeito daquilo que Deus quer fazer na vida desta pessoa. Eu fico assustado às vezes com pessoas que compartilham do problema. Eu disse isso aqui alguns dias atrás a respeito da mulher sunamita, que quando Geazi chegou na frente dela e perguntou: ei, mulher, vai tudo bem? Eu fico pasmo de pessoas que todo mundo sabe do problema, mas ela nunca sentou com o pastor para conversar sobre o seu problema. E Paulo está fazendo um alerta, e eu faço esse mesmo alerta. Cuidado ao ouvir outro evangelho. Cuidado, irmãos, a igreja que está enraizada na palavra, a igreja que está fundamentada na palavra, esta igreja tem a presença contínua do Espírito Santo, esta igreja tem a presença poderosa do nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, e não é qualquer balela que vai te enganar, não é qualquer profeta que vai te jogar você por água abaixo. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, fundamenta a tua palavra, a tua vida na solidez da palavra de Deus. Fundamenta a tua vida cristã, meu irmão, no evangelho de Cristo. Se alguém chegar para você e mostrar para você um outro evangelho, a não ser o que está aqui nesta palavra, diga para esta pessoa: muito obrigado, meu irmão, eu não quero o seu evangelho, eu estou firmado no evangelho de Cristo. No evangelho de Cristo. Agora eu vou te fazer outra denúncia. 50% da culpa deste outro evangelho é de quem inventa a moda, mas 50% é culpa de quem ouve e aceita. Sabe por quê, meu irmão? Eu disse alguns dias atrás, e vou repetir de novo, porque eu ouvi aqui no púlpito. É mais fácil eu caminhar simplesmente na superfície. É muito mais simples para mim. Eu não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ler Bíblia, não preciso ter compromisso com o ministério, não preciso ter compromisso com a igreja, não preciso ter compromisso com o pastor. Mas pastor, mas eu não preciso ter compromisso contigo. Se você não tiver compromisso comigo, que estou representando a Deus aqui, como que você vai ter compromisso com Deus que você não está vendo? Entenda um princípio bíblico. É muito mais fácil, se você pegar a televisão e ligar ela domingo de manhã, você vai ver estádios lotados, e você não ouve uma mensagem denunciando o pecado do povo, você não ouve uma mensagem denunciando esse outro evangelho, você não ouve uma mensagem de arrependimento para alguém, você não ouve uma mensagem mostrando para os seus ouvintes que Jesus morreu naquela cruz, não somente para perdoar um pecado de um homem e de uma mulher, mas para reconstituir o privilégio que o homem tem de ter comunhão com seu Criador. Você não ouve mensagens assim. E eu vim nesta noite para denunciar. Quem quer ouvir? Só que eu não quero só que você ouça. Eu quero que você faça parte deste grupo que vai denunciar este outro evangelho. Você precisa denunciar esse outro evangelho. Vamos voltar para capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis
daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Vamos na lógica das coisas, por favor, entenda onde eu quero chegar. Vamos na lógica das coisas. É mais fácil você pegar um evangelho onde o pregador te oferece uma cruz, ou pegar um evangelho, receber um evangelho que o pregador te oferece uma casa a 0 quilômetro. Vamos raciocinar aqui. Por isso que eu digo, 50% é da culpa de quem prega e 50% é da culpa de quem ouve. O evangelho das riquezas. Ultimamente eu estou pesquisando muito, lendo e ouvindo muito do que o povo está fazendo por aí. Porque nós temos que, irmãos, eu não estou aqui apenas para sanar problemas. A melhor forma de você sanar problemas é aplicando uma vacina, um antídoto, para que você, ovelha, não venha cair no problema. Eu não sei se alguém aqui ouviu um vídeo, está no YouTube, depois você vai e procura, por favor, chamado A Unção dos 900 reais. Quem ouviu esse vídeo aqui? Alguém ouviu? Ouviu, irmã? A unção dos 900 reais. Você está pronto para ouvir aí, irmãos? Segura no banco aí, por favor. Daqui uns dias eu vou te pedir, segura na cadeira, em nome de Jesus. Você entendeu o mistério aí? Acho que ninguém entendeu, não entendeu o mistério? Segura aí no banco, por favor. A unção dos 900 reais. O pastor está pregando, e prega, e a multidão está ouvindo, e tal. De repente ele para. Quem der uma oferta de 900 reais, em 6 meses, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Isso é outro evangelho. Isso é outro evangelho. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Preste atenção aqui, por favor. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ouça um princípio de Jesus na vida do crente: o investimento de Deus na sua vida, ele é diário, diário. Até o dia do arrebatamento, Jesus vai investir na sua vida. Até o dia do arrebatamento, Jesus vai revelar novas promessas para a sua vida. E vem um pregador com 900 reais falar que em 6 meses, Jesus vai cumprir todas as promessas da sua vida? Isso é outro evangelho. Irmãos, eu não estou sendo contra a riqueza, porque tem muita gente abençoada rica. Abraão foi rico, Jó foi rico, mas nós não podemos fazer da riqueza um caminho para o céu. Nós não podemos fazer uma riqueza. Por exemplo, tem muitos pregadores que falam que se você crente não é próspero, se você não é rico, você está em pecado. Eu sou o primeiro então a estar em pecado, porque eu não sou rico. A maioria dos irmãos aqui tem certeza que não são ricos, porque se tivesse alguém rico aqui, eu tenho certeza que eu já tinha ganhado um templo 0 quilômetro para nós reunir o povão aí. Mas eu estou falando de riqueza de gente que tem milhões e milhões de dólares na conta. Isso é outro evangelho. Quantos pastores que falam por aí que a pobreza é do diabo? Quando Jesus disse para os seus discípulos o quê? Que os pobres sempre tereis convosco. Irmãos, olha para você ver como que o outro evangelho contradiz, bate de frente com o que Jesus fala. Jesus disse para os seus discípulos, estavam preocupados lá, os discípulos preocupados e tal. Jesus, mas o que nós vamos fazer? E gastar tudo isso de novo? E olha aí, Jesus. Jesus virou para eles, olha, os pobres sempre tereis convosco. O evangelho das riquezas. Segundo lugar, o evangelho futurístico. Evangelho futurístico, pastor, o que é isso que eu estou ouvindo hoje? Evangelho futurístico
é aquele monte de gente que está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Seja sincero, meu irmão, não me responda em voz alta. Você está preocupado com o amanhã? Não me responda, por favor, que senão vai ficar feio. Qual que é a minha preocupação com o amanhã? A minha preocupação com o amanhã é fazer bem hoje para que o meu amanhã esteja garantido. Sabe por que tem muita gente morrendo de ansiedade? Porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Aí chega alguém com o outro evangelho e fala um monte de balela para a pessoa, e a pessoa cai naquele negócio. Em vez dela melhorar, em vez dela ser curada, ela fica pior ainda. Sabe por quê? Porque ela crê naquilo que amanhã vai acontecer isso, amanhã vai acontecer aquilo. O passado a gente esquece. O presente a gente vive, o futuro nosso Deus garante. Quantos dizem amém por isso? Evangelho futurístico. O que tem de gente adivinhando aí quando que o mundo vai acabar? Apareceu uma nova aí. 21 de maio de 2011. Vai acabar o mundo. Só você pesquisar que você vai achar. 21 de maio de 2011, o mundo vai acabar. Preste atenção, o interessante, que muitas coisas ainda que Jesus falou não aconteceu. Como é que um homem, carne e osso, matéria, chega para mim e fala que o mundo vai acabar em 2011? Isso é outro evangelho. Eu vou te falar uma coisa aqui sem ter medo. Pessoas que estão aí, pastores até que se dizem pastores, adivinhando que isso aí é espírito de adivinho, adivinhando e colocando medo no povo das coisas que vão acontecer. Eu tenho muito medo de muitas dessas coisas serem puras mentiras. Quem sabe o que Jesus trata com o mentiroso? A Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão a eternidade. Eu tenho medo dessas pessoas que levantam e falam que o Senhor fala, que o Senhor diz, que o Senhor está mandando avisar, quando Deus não está falando nada. Isso é outro evangelho. É muito fácil eu chegar aqui e mexer com a sua emoção. Para mim é muito fácil chegar aqui e fazer você chorar. Para mim é muito fácil chegar aqui e mexer com a sua mente, mexer com o seu coração. Eu consigo mexer até no seu bolso. Mas, meu irmão, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, eu não posso fugir de nenhuma linha que está aqui dentro dessa palavra. Pastores que têm medo de perder as suas ovelhas e ficam emocionando-a, brincando com o sentimento de pessoas para segurar o seu rebanho. Quer que eu diga uma verdade para você? E olha, não tenho medo se eles forem ouvir também. E é para eles ouvir mesmo, para que eles possam se arrepender. Irmão, me ouça, todos que eu conheço se deram mal. Toda pessoa que brinca com a noiva de Cristo se deram mal. Evangelho futurístico. Em último lugar, vamos voltar lá para Gálatas capítulo 1, verso 6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Não é o dinheiro, por favor, entenda isso aqui com clareza. É o amor ao dinheiro. A tendência, irmãos, eu não estou aqui traçando uma regra, me entenda por favor. Mas a tendência do homem, quando ele vê muito dinheiro, é ele experimentar a corrupção. E a maioria dos homens que mexem com muito dinheiro, o poder sobe para a cabeça deles. E sabe qual é o evangelho que nós estamos vendo aí? O evangelho da corrupção. O evangelho da corrupção. Pastor Hélio, o que passa a ser o evangelho da corrupção?
O evangelho da corrupção é quando o reino de Deus perde toda a primazia e eu, o pastor, o pregador, o cuidador das ovelhas, passo a defender os meus interesses ao defender os interesses da igreja. Quem está me entendendo, por favor, diga amém. Isso é outro evangelho. O verdadeiro pregador do evangelho. Paulo diz assim, olha, eu gosto muito de uma frase que Paulo diz aos Efésios: por esta causa eu me coloco de joelho diante do meu Deus. E qual que é a causa? A causa das suas ovelhas. É muito fácil você defender o seu interesse próprio. É muito fácil você defender o seu campo de lentilha. Mas que campo é esse? Esse campo é meu, esse campo é para mim, esse campo é para eu usufruir, esse campo é para me alimentar. Mas o verdadeiro defensor do campo de lentilha é aquele que defende o reino de Deus, é aquele que defende os princípios do reino de Deus, é aquele que não dá ouvido a outro evangelho, é aquele que espera que o Senhor leva a primazia e a glória de todas as coisas na sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. O dia que eu vier aqui buscar a glória para a minha pessoa, por favor, seja você o primeiro a denunciar. Pastores, sejam vocês os primeiros a denunciar. O dia que alguém subir nessa tribuna para glorificar a si próprio, nós vamos denunciar. A honra e a glória aqui neste lugar pertence a uma só pessoa, ao nosso Senhor Jesus. Fique em pé, por favor. Quando Paulo alerta a igreja sobre o outro evangelho, até mesmo se um anjo aparecer diante da sua presença e lhe pregar, lhe apresentar um outro evangelho, você está preparado para responder. E Paulo, sabe o que Paulo está dizendo para os Gálatas? O que eu disse no início deste culto e vou repetir: este evangelho, este cristianismo, ninguém quer. Ultimamente virou moda inchar a igreja. Eles falam assim: você viu como é que a minha igreja cresceu? Não é que a igreja cresceu, a igreja inchou. Os irmãos já perceberam que eu nunca interessei em fazer eventos aqui com a igreja dos outros? Eu não tenho interesse em encher a igreja com a igreja dos outros. Qual a glória Jesus leva com isso? De vez em quando recebemos pessoas aqui, temos a honra de receber Luciana Leal, recebemos algumas pessoas, mas tem muita gente por aí que vai fazer um trabalho e chama a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D, a igreja Z, e depois sai por aí na rádio falando: Deus está crescendo a obra, Deus está abençoando o povo, Deus está multiplicando. Aí no próximo culto tem uma meia dúzia de pessoas. Vamos abrir os nossos olhos para o verdadeiro evangelho. Vamos abrir os olhos para o princípio que Deus deixou no nosso coração. Nós queremos encher esta igreja de drogados. Nós queremos encher esta igreja de pecadores. Nós queremos encher essa igreja de ladrões. Nós queremos encher essa igreja de todas as classes de pessoas que não conhecem este evangelho. Ao ouvir esta palavra, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu coração, transformar a sua vida, apagar o seu passado e escrever uma linda e futura história para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre 3 coisas que as pessoas estão querendo ouvir. 3 coisas, seriam 1555 só para hoje. Mas eu vou falar para vocês só sobre 3 coisas
que o mundo quer ouvir. Primeiro, o evangelho da compaixão. Diga comigo, 1, 2, 3. O evangelho da compaixão. Igreja Palavra de Vida, 1, 2, 3. O evangelho da compaixão. Sabe o que norteou o ministério de Jesus na terra? Por muitas vezes, a Bíblia diz assim: e Jesus, movido de íntima compaixão. Ele via uma situação, ele experimentava uma circunstância, e a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão. É isso que o mundo precisa ouvir. Como que as pessoas virão para a igreja se o pregador que prega estão matando as pessoas? Como que as pessoas virão para a igreja carregadas de pecado e de culpas, se o pastor sobe na tribuna e denuncia o nome de A, B e C, e o pecado de C, B e por aí por diante? Eu vou te falar sem medo de errar. Sabe o que está impedindo muitas das vezes o crescimento da igreja? A nossa falta de compaixão pelos nossos irmãos. Pastor, o irmão fez isso, tem que disciplinar ele. O irmão fez isso, tem que excluir ele. O irmão fez, olha, o irmão falou isso, tem que quebrar o pau com ele, pastor. Sabe o que tem norteado o meu ministério? Compaixão pelas pessoas. Aquele que mais me odeia, aquele que mais me detesta, é aquele que eu mais amo, é aquele que eu mais oro por ele, é aquele que eu mais abençoo, é aquele que eu mais recebo com um sorriso nos lábios, é aquele que eu procuro dar um abraço, é aquele que eu procuro estender a mão quando me procura. Isso chama-se evangelho de compaixão. Se Jesus teve compaixão de mim, irmãos, me tirou da miséria da vida que eu tinha e me colocou num lugar tão maravilhoso como esse, que é ser chamado de servo dele, como que eu não irei ter compaixão de uma pessoa que está perto de mim? E eu vou mais longe, quem quer ouvir? Sabe por que nós não conseguimos ganhar mais as pessoas para Jesus? Isso não é uma regra, a carapuça vai servir para quem servir. É porque nós não importamos com a dor daquele alguém que está perto de nós. Perdemos muito tempo com o dólar que está 1,60, perdemos muito tempo com a família que está morrendo de saudade, perdemos muito tempo com o Obama que está governando cheio de problema, perdemos muito tempo que o presidente do Brasil agora é uma mulher, perdemos muito tempo que os americanos estão invadindo o Brasil e os haitianos também, perdemos muito tempo com tanta coisa, e às vezes tem alguém morrendo perto do nosso lado e falta compaixão dentro do nosso coração. Eu vim denunciar isso nesta noite. Pastor Hélio, mas é um culto de missão. Você vai ver o que vai acontecer no coração dos crentes, palavra de vida a partir de hoje. Eu tenho convicção no meu espírito, que senão Deus não tinha me dado esta mensagem. Eu tenho convicção no meu espírito, que você vai sair daqui pensando diferente a partir de hoje. Quando alguém bater na sua porta, vai ser aquele que falou mal da sua família. Vai ser aquele que falou que seu casamento ia durar 3 meses. Vai ser aquele que falou que o seu patrão ia te mandar embora na primeira semana. Sabe o que você vai fazer? Não mande ele embora, abençoa a vida dele. Compaixão, compaixão. As pessoas, o evangelho que estão apresentando aí, o evangelho da riqueza, o evangelho futurístico, o evangelho corrupto, o mundo não quer ouvir. Mas quando você abraçar alguém que precisa de uma ajuda de Cristo, quando você chegar perto de alguém que está arrebentado pela circunstância da vida, alguém que está carregado, que o diabo tem visitado esta família, destruído o casamento, colocado os filhos na droga, abraça esta pessoa, se importa com ele. É este cristianismo que o mundo quer ouvir.
Quer saber o nível de compaixão que você tem hoje? Procure na sua agenda quem você está orando por ele. Procure na sua agenda alguém que você está lutando no mundo espiritual por ele. Em segundo lugar, o evangelho que todos esperam ouvir. Diga comigo, o evangelho da tolerância. Se Jesus tem uma paciência inesgotável comigo, por que nós perdemos a paciência tão fácil com o irmão que é mais fraco na fé do que nós? Pastor, mas eu pensei que seria um culto missionário, pastor, mas é um culto missionário. E como é? Eu gosto tanto de João 21. Pedro tinha acabado de explodir a cabeça de Malco, alguns dias atrás. E depois esse negócio de ressurreição de Jesus, isso é balela. Natanael, Bartolomeu, Tiago, Judas, filho de Alfeu. Vamos fazer o seguinte. E a Bíblia diz que 7 mais Pedro foram fazer o quê? Foram fazer o quê? Pescar. Sabe de uma coisa? Vamos voltar para a vida de pescador. Esse negócio de Jesus ressuscitado, isso é conversa fiada. De repente, quem se apresenta para Pedro? De repente, quem chega ali na beira daquela praia e está voltando Pedro mais os 7? Rapaz, mas tinha pegado tanto peixe, verdade? O barco estava lotado de pescaria, verdade? Não tinha pegado um peixe naquela noite. Isso quer dizer o quê? Que todas as vezes que você decidir voltar para a vida velha, você está decidindo voltar para o que é nada. De repente Jesus apresenta. Primeira negativa de Pedro, não conheceu quem era Jesus. Segunda negativa de Pedro, Jesus perguntou para ele, pegaram alguma coisa? O que Pedro respondeu? Não. Terceira negativa de Pedro, tens aí alguma coisa para comer? O que respondeu? Não temos nada. Aí Jesus pega um Pedro, que tinha arrebentado com aquele servo, tinha negado Jesus perante a sua crucificação, antes da sua crucificação, e tinha induzido a maioria dos discípulos a voltar para a vida velha. Aí Jesus pega Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E disse Jesus, sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou mais uma vez. Isso é para arrebentar com o diabo, que fez Pedro negar Jesus 3 vezes. E Jesus não poderia voltar para o céu sem ouvir da boca de um ser humano, porque Jesus foi agredido, Jesus foi cuspido, Jesus foi chicoteado, Jesus foi xingado, Jesus foi irmão, tanta coisa ruim que fizeram com ele. Eu não vejo na Bíblia uma pessoa que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu te amo. E Jesus não podia sair dessa terra, porque é a frase que o homem mais gosta de ouvir. Seja do filho, seja da mulher, seja do marido, seja da mãe, seja do pai, seja do irmão, que alguém te ama. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro o quê? Pedro chorou. Sabe por que Pedro chorou? Ele fez um retrospecto na sua vida. Se você fizer uma introspectiva na sua vida aqui agora, quem era você antes de Jesus entrar na sua história, eu duvido se você não iria chorar. Aí Jesus pega, quando ele ouve a voz de Pedro, a resposta de Pedro, e vê e contempla o choro da sinceridade do coração daquele homem, Jesus vira para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está mostrando para mim aqui? O evangelho da tolerância.
não é tolerar o pecado, é tolerar aquele que é mais fraco na fé do que você. É tolerar aquele inimigo que te persegue lá no seu emprego, que você diz para ele: olha, eu não vou pregar para você mais porque você me odeia. É aí que você tem que pregar mesmo, meu irmão. E eu termino com o terceiro evangelho com a terceira coisa que o evangelho que todos esperam ouvir. O evangelho do mais um. Pastor, o evangelho do mais um? O que é isso, pastor? Isso é missões, o evangelho do mais um. O que o ministério de Jesus representa? Mais um. Mais um Pedro, mais um André, mais um Tiago, mais um João, mais um Bartolomeu, mais um Mateus, e por aí por diante. E de repente aqueles discípulos foram trazendo mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E esse um chegou até a mim, esse um chegou até você. Sabe qual o evangelho, qual o cristianismo que o mundo quer ouvir? É você compartilhar do amor de Deus pela sua vida com a vida deles. É você compartilhar da graça de Deus na sua vida, do favor insuperável de Deus para com a sua vida, que você tenha a coragem de compartilhar deste evangelho com mais um, mais quem? Mais um, diga comigo, mais um. Vamos todos juntos, mais um. É simples, mais um. Faça um compromisso com você, pastor. Eu preciso trazer mais um. Não é trazer para a igreja, é conquistá-lo para o reino de Deus. Trazer uma pessoa para a igreja para mim é muito fácil. Eu dou um grito lá na loja, eu coloco 300 pessoas aqui. Eu tenho pessoas que são meus convidados aqui nesta noite. Não são um, nem dois, nem três. São várias pessoas. São pessoas que nós estamos sonhando que eles serão mais um no reino de Deus conosco. Eu quero terminar com o versículo 10. Coloque aí o versículo 10 no telão, por favor. Eu te pedi mais 10 minutos e você me deu. Eu já estou terminando. Eu termino com a seguinte pergunta: você foi chamado para agradar o homem ou para agradar a Deus? Para que você foi chamado? Eu não vou na igreja por causa do fulano. Eu não vou lá na sua igreja por causa do Beltrano. E eu não fico na sua igreja por causa do ciclano. Nós não somos chamados para agradar homens. Nós somos chamados para agradar a Deus. Você não foi chamado para ficar ouvindo balela de homens. Você foi chamado para honrar a Deus na face da terra. Você não foi chamado para ser comprado com dinheiro de nenhum profeta de meia cuia. Você foi chamado para ser honrado por Deus na face da terra. Eu sinto tanto entusiasmo quando eu falo desse reino maravilhoso. Sabe por que eu não fui chamado para agradar a homem? O homem pode te fazer uma promessa, mas ele não tem poder para cumprir. O homem pode te agradar hoje aqui, mas amanhã ele te decepciona. O homem pode falar 1 milhão de coisas e amanhã ele tira até o que você tem. Jesus não. Jesus é justo. Jesus é justo. Aqui tem pessoas que estão aqui nesta noite, que estavam esquecidos no canto da história deste mundo. Um deles sou eu, esquecido no canto do mundo.
Mas um dia Deus falou comigo: eu vou te tirar por detrás das malhadas, homem. Eu vou te arrancar por detrás das malhadas. Não sabia falar em público, tinha vergonha de olhar no olho da pessoa, tinha medo de microfone, mas quem chama te dá garantias que Ele pode fazer. E eu tenho certeza que tem mais de 10, mais de 50 aqui nesta noite, que era um zero esquecido no canto deste mundo, mas que Jesus te fez uma promessa. Mas que Jesus te fez uma promessa, meu irmão. Aleluias. Eu sinto a glória de Deus tão poderosa na minha vida nesta hora. Eu sinto a presença de Deus. Irmãos, eu percebo que Deus está trabalhando em corações aqui nesta noite. E o mais importante não é a minha pregação, o mais importante é o agir do Espírito Santo nos corações. Pode solar o sonho de José aí, pastor Abraão. É Deus. Eu não vou chamar a igreja aqui na frente por causa do tempo. Eu também preciso respeitar o seu horário. Eu sou ético também. Tem muitas pessoas que trabalham cedo. Mas eu quero te pedir que você coloque a mão direita sobre o teu coração, por favor. E eu vou te fazer a seguinte pergunta: o que você quer de Deus nesta noite, meu irmão? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de riqueza, não estou falando de bens, não estou falando de nada disso. O que você quer que Deus venha fazer através da sua vida na face da terra? O que Deus quer fazer, você quer que Ele faça? Você quer viver esse cristianismo que ninguém quer? Esse cristianismo falso, mentiroso, que hoje a pessoa está te agradando, mas amanhã ela não tem sustentabilidade para ficar na presença de Deus. Porque foi comprada com um falso evangelho. Agora, quando alguém pega a cruz e nega a si mesmo e fica pertinho de Jesus, ele tem as garantias do nosso Deus Todo-Poderoso. Qual seria a tua oração hoje na presença de Deus? Qual seria a tua oração neste exato momento diante do teu Deus? Você quer ser apenas mais um? Ou você quer ser aquele que vai impactar gerações? Você quer ser apenas mais um coadjuvante da história? Ou você quer dizer: Senhor, Espírito de Deus, coloca-me no lugar que o Senhor quer, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua obra, eu quero dar testemunho da tua glória na terra. Senhor, eu quero fazer parte daquele cristianismo que todos querem ouvir. Levante a tua mão. Quem quer fazer uma entrega para o Senhor nesta noite? Só levante a mão quem quer fazer uma profunda entrega para o Espírito Santo nesta noite. As multidões estão aí, igreja. Eu serei. E você continua parado. Foi te Foi comissionado uma tarefa na obra no reino. E você continua estacionado. Muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Quem quer fazer uma entrega, levante a mão adorando a Ele. Em muitas gerações. Eu serei. Cante conosco. Pai de multidões. Profetize isso para a sua vida nesta noite. Tocarei Em muitas gerações. Mais uma vez, pastor Abraão. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas
muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Aleluia. Você consegue alcançar no seu coração que está sendo ministrado aqui nesta noite? Pastor Eli, qual é a multidão? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. O evangelho do mais um. Pai, abençoa o teu rebanho aqui nesta noite. Cada um dos teus filhos sedentos pelo mover do teu Espírito Santo, com as mãos estendidas ou com a mão no coração, Senhor. Muitos com lágrimas nos olhos, contemplando a tua glória e lembrando do dia em que fora chamado pelo teu Espírito Santo. Pai de multidões. Não deixa o teu inimigo impedir o que Deus planejou para você. Não deixa o teu adversário impedir as grandezas de Deus para a sua vida. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Abençoa o teu rebanho, Jesus. Envia-me, Senhor. Abençoa o teu rebanho, Jesus. Vidas que estão aqui que precisam encontrar contigo, Senhor. Vidas que estão aqui que precisam fazer um concerto contigo, Senhor. Traga estas vidas ao altar, Senhor, da tua presença. Traga estas vidas a uma nova aliança contigo, Jesus. Traga estas vidas a um processo de arrependimento, Jesus. Traga estas vidas, Senhor, a uma profunda comunhão contigo, Senhor. As multidões estão nos aguardando, Senhor. Mas eles estão esperando ouvir um evangelho, Senhor, de amor, de tolerância, de favor, de graça. Deus, eu abençoo cada vida que está aqui nesta noite, Senhor. E peço ao teu doce Espírito Santo que edifique esta palavra no coração de cada um dos teus servos e servas.